Gracias, Pastor Giovanni. Buenas noches a todos, hermanos. Que gusto, que alegria estar com vocês acá e empezar as horas sagradas del Santo Sábado del Senhor com líderes da Igreja Adventista del Sétimo Dia aqui em Quito e em toda a região. E estou contento não só por estar com vocês, mas especialmente por saber que por Facebook agora há um grupo que também nos acompanha e de alguma maneira para receber as bendições do encontro que temos acá. Estamos em tempo de tecnologia, não? E há que usar todas as ferramentas para alcançar a maioria das pessoas, não só em los cultos da igreja, mas nos encontros de treinamento, as oportunidades para renovar a visão. Eu estou seguro que por Facebook, a bendição desse encontro vai alcançar muitas pessoas. Um saludo para ti que nos acompanha agora por la pantalla de tu computadora ou de tu celular. E há um grupo de amigos e irmãos que também nos acompanham agora por Rádio Nuevo Tiempo. E deixo meu saludo especial. E ele desejou que o Senhor pueda trazer esperança e dar-lhes um feliz sábado a todos que nos acompanham nesse momento. Pero estou feliz de ver agora, como dizia, a los líderes da Igreja del Senhor que estão aqui. Eu venho com muita alegria em meu coração para encontrar-lhes, para trazer-lhes um saludo especial e muito afetuoso da Igreja Adventista del Sétimo Dia em Sudamérica. A mim me gusta chamar, mais que uma igreja, a mim me gusta chamar este pueblo de uma família. Famílias mais que igreja, famílias mais que denominação. Família é ter a mesma sangre, é ser hijo del mesmo Padre e é querer ir para a mesma casa. Por isso les digo, somos uma família e recebam um saludo muito, pero muito afetuoso da família adventista. Muitas vezes uno está aqui em Quito, ou alguém que nos escuta por rádio, nos vê por Facebook, e cada um tem uma concepção da família adventista. A maioria das pessoas creem que a família adventista é o que é sua igreja local, porque vive aí. Cada sábado, cada culto está aí. Então, vocês terem a ideia que se sua igreja é dinâmica, toda a família adventista deve ser dinâmica também. Se sua igreja é pequena, ele imagina que há igrejas pouquito maiores que a igreja onde está. Se sua igreja não tem ânimo, é desanimada, sem vida, ele imagina que todo o movimento adventista passa por uma crise e está sem vida e sem motivação. Pero a igreja, irmãos queridos, é muito maior que a congregação que vocês lideram e onde vocês estão. Por isso é bueno pensar que somos uma família maior. E les traigo o saludo de essa família. Aqui em Sudamérica, são 8 países que a divisão sudamericana hace a coordenação do trabalho: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e Equador. Aqui está a família de Sudamérica. Há 2 semanas tivemos a alegria de alcançar a quantidade de 2,5 milhões de membros dessa família em Sudamérica. E lo celebramos e quedamos contentos porque o Senhor ha traído crescimento e novos discípulos para a família do Senhor. Hablamos português, portunhol, sim, tentando, não? Eu vi um delgadito que vino aqui há pouco que também intenta falar em portunhol, não? Ou algo parecido. Pero hablamos português, espanhol, inglês, francês, quechua, aimara, guarani, romané e outros tantos idiomas. E les digo, a família adventista está presente em cada lugar onde se habla cada um destes idiomas, com pastores que hablam, predicam e se comunicam em cada um de eles. E temos literatura, estudos da Bíblia para alcançar cada um destes grupos de pessoas. Deixe-me fazer uma pergunta cá. Vocês sabem de onde vêm todos esses idiomas, não? Sabem? De onde vem o romané? Vocês creem que sabem, não? São alguns idiomas que são bem incomunes por aí. El romané é o idioma que hablan los gitanos de Chile. E vocês sabiam que no meio de los gitanos de Chile, en el país,
temos 4 igrejas adventistas. Estamos abrindo a igreja de número 5. Há um pastor que nasceu gitano, que é pastor adventista ordenado, e que seu distrito missioneiro é todo o país de Chile. E donde há gitanos no país, ele vai para allá para conversar, para predicar, para ajudá-los, para levar esperança em um idioma que não é comum para nenhum outro lugar em Sudamérica. Pero aí está a presença da família do Senhor. Me gusta quando salgo, quando tenho encontros com líderes, de poder contar um pouquinho dessa família. Eu não sei se o tempo vai permitir-nos aqui, pero por lo menos talvez alguma cosita. Pode ser, pastor Giovanni, pastor Emerson, há um permisso especial para isso, não? Por lo menos alguns lugares para que vocês tenham uma visão maior da igreja. Vocês sabiam que aqui em Sudamérica é o único lugar no mundo onde temos 2 cidades com mais de meio milhão de habitantes, mais de 500,000 habitantes, onde todos os barrios, chamam de barrios aqui em Quito também, todos os barrios já têm uma igreja adventista. Sabiam disso? A igreja nessa região puse como um blanco. Nós outros, ano tras ano, vamos começar a plantar igrejas, a estabelecer igrejas, pero vamos a ver barrio por barrio, região por região, e não vamos a plantar todas em uma mesma zona. Vamos tratar de poner igrejas onde as pessoas estão. A primeira cidade foi a cidade de Manaus, no estado de Amazonas, em Brasil. Manaus tem 2.300.000 habitantes. E les digo, hermanos, cada barrio de la ciudad tem a presença adventista. É increíble como o Senhor abre as portas e a igreja avança. A última igreja que plantaram aí em Manaus estava em la zona mais rica da cidade e nadie sabia como fazer, porque em um lugar assim, alquilar um garaje, a gente não vai. Alquilar um salão para esse nível de pessoas, eles não vão chegar. E como vamos abrir e como vamos plantar essa igreja? Um terreno custa uma fortuna, não temos como comprar terreno, nem como construir um templo, pero queremos estabelecer-nos aqui, e tratando de buscar um lugar, sabe como resolveram o tema? Também hicieron aí a única igreja que eu conheci com essas características. Sabe onde plantaram a última igreja adventista de Manaus? Dentro de um shopping center. O melhor shopping center de Manaus. E pensaram, aqui viene a gente, por que não ter uma igreja aqui? Alquilaram o auditório principal do shopping center todos os sábados. O auditório pertence à igreja adventista. A gente está caminhando por aí, fazendo suas compras, passeando com a família, e há 2 ou 3 irmãos em la puerta tratando de invitar-los para que deixem as compras e ingressem ao lugar, e muitos que foram para comprar, aí encontraram a salvação en el mismo shopping center. Não é comum. Os adventistas têm que ingressar de cabeça baixa, não? Para não quedar mirando muito para os costados e tratar de chegar até o auditório. E aí já temos, irmãos, casi 200 pessoas que se reúnem nessa igreja. E aí trataram de fazer, e agora? Os irmãos estão aí, o auditório está quedando pequeno, chico, para poner a todos. Temos que comprar um terreno, temos que plantar uma igreja, construir um templo. Pero isso parecia impossível. Evaluaram, e um terreno aí, o valor mínimo de um terreno para ser uma igreja de uma boa condição, $2 milhões. E uno não tem esse dinheiro assim para comprar um terreno, é uma coisa bem fora da realidade. Pero o grupo de irmãos seguiu reunindo-se, seguiram orando, a igreja seguiu buscando, e de uma maneira fora do comum, apareceu um terreno com 3 vezes o tamanho de um terreno que estavam buscando. Se pode poner uma igreja, casi um colégio e um edifício de departamentos, uma imensa propriedade em la principal avenida del barrio, como vocês estão aqui. E alguém disse, vocês devem ir e tentar, porque esse terreno, eu não sei a palavra quando hacen um leilão, como é em português? Um remate, como é? Um remate. Alguém comprou a propriedade, não la pagou, la tomaram e vão oferecer por la melhor oferta agora. E a igreja deveria ir e tentar. E a gente quedou com medo. Como vamos?
no tenemos el dinero. Se um terreno pequeno já custava $2 milhões, vamos imaginar-nos quanto vai custar esse terreno. Fueron, e quando chegaram para esse remate, sabe quantas pessoas haviam allá? Solo a igreja. E lo compraram el terreno por $1 milhão, muito melhor de ubicação, 3 vezes maior que os outros terrenos, e por la gracia del Senhor, o edifício já está sendo levantado, e creio que o ano que vem já vamos inaugurar a igreja del barrio mais desafiador e a última igreja plantada em Manaus. Hermanos queridos, quando ponemos el pie, que hace Deus? Abre el mar, abre el mar. Eu aprendi uma coisa: Deus não realiza el sueño que uno no soñó, ¿verdad? Deus não realiza el sueño que uno no soñó, e Deus não contesta a oração que uno no oró, ¿verdad? E muitas vezes nós queremos expandir-nos, queremos crescer, queremos ver as coisas avançando, mas se não sonhamos, se não oramos e se não buscamos, Deus não pode realizar as coisas que nós não intentamos. E há 2 semanas atrás, eu tive a alegria de ir à cidade de Porto Velho, que é a capital de outro estado em la zona norte de Brasil. E há 2 semanas atrás inauguramos a última igreja plantada em Porto Velho. E a cidade agora tem uma igreja adventista em cada barrio. Assim se multiplica a família do Senhor. Não puedo falar mais de tantas coisas lindas que Deus está fazendo para que vejam como Deus abre portas, pero eu tenho que, antes de tudo, agradecer a vocês com todo o meu coração, porque há 2 semanas a igreja adventista em Sudamérica foi chamada a levantar-se como um exército e ir a las calles para compartilhar esperança en el Impacto Esperança. E o pastor Giovanni enviava fotos e contava o que passava em Equador, em distintos lugares, e ele me dizia hoje que aún estão sumando os números, pero se crê que poderemos haver chegado a por lo menos 15,000 adventistas que foram a las calles para compartilhar esse livro em busca de esperança há 2 semanas atrás. E eu quero agradecer a vocês, irmãos. Nós cumprimos 10 anos do projeto Impacto Esperança com esse livro. Sabem quantos livros missioneiros já publicamos como igreja em los 10 anos? 173 milhões de livros. Isso não é coisa pouca. Isso é milagro do Senhor. E los publicamos porque a igreja abraçou o projeto, foi às calles, compartilhou esperança, e eu estou seguro que en el cielo vamos a ver muito mais resultados que estamos vendo agora. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu estava em la división e eu falava de livro para os servidores de la división, e quando clausurei minha apresentação, um servidor nuestro vino: pastor, sabes de uma coisa que me impressionou essa semana? Minha esposa foi a um dentista no adventista. Depois de toda a atenção do dentista, quando saiu do consultório do dentista, a secretária, a recepcionista que quedava aí disse: senhora, muitas graças por elegir nosso consultório para sua atenção de dentista. Quero deixar-lhe um recuerdo por sua presença. Sabe qual é o recuerdo? Nadie é adventista nesse consultório. Se nós outros não hablarmos. Eu estive em Paraguai 2 semanas e meia atrás. Depois de falar com os líderes da igreja, o Dr. Marcelo Simi, que é o diretor de nosso sanatório em Asunción, me buscou e disse: pastor, deixa-me contar-te uma coisa que eu não creia. Uma senhora religiosa, eu não vou dizer de que denominação é essa, mas são essas que usam na roupa especial, que não se casam, e vocês podem imaginar quem são essas pessoas. Uma senhora dessa foi a Asunción, não vive aí, não é paraguaia, não está em la cidade sempre, mas foi a Asunción para um programa missioneiro de sua igreja e se quedou enferma, e lá levaram ao sanatório adventista de Asunción, e um médico adventista lá atendeu, e começaram a conversar, tratar de ver o que passava, e ao final o doutor teve a curiosidade e perguntou: senhora, tu eres aqui de Asunción?
Ah, não vivo em Paraguai, não sou paraguaia. Ah, não eres paraguaia? E que estás fazendo aqui em Paraguai? Por que nos visitas? E a senhora disse, mira, eu sou religiosa e eu he venido acá para um projeto missioneiro personal. Eu quero ajudar a salvar as pessoas dessa cidade. E ele quedou impressionado, pero vino, tu has venido sola? Sim, eu vim sola, porque eu tenho um compromisso com Deus. E que projeto estás fazendo? Eu estou compartilhando esperança com as pessoas. Quando falou a palavra esperança, ele tipo disse, ai, tem algo que eu conosco aqui, porque essa palavra já é quase uma marca da igreja adventista. E ele perguntou por curiosidade, e como tu compartes esperança com as pessoas? E sabem que isso a senhora sacou o livro missioneiro do ano passado, e disse, eu distribuo estes livros para as pessoas aqui na cidade. O doutor não creia, pero essa pessoa não é adventista, é de outra denominação, é uma religiosa de outra denominação. E sabem qual foi a criatividade do doutor? Disse, te felicito por essa campanha, só puedo ajudar-te no projeto. Esse livro foi do ano passado, te dou o livro desse ano. Quantos necessitas para que puedas distribuir a la gente por aí? Miren, hermanos, Deus está haciendo coisas increíbles através da distribuição de literatura. Hoje, pastor Giovanni e pastor Emerson, eu cheguei ao hotel às 6 da tarde para tomar uma ducha e vir para cá. Tomei meu celular, mensagem do diretor de nosso editor em Brasil. E eu enviei aos presidentes, creio que pastor Giovanni tem, uma senhora que recebeu o livro desse ano, chorando e dizendo, mira, eu não creio em lo que estou leyendo. Não és adventista? Eu estou vendo a Jesus por aqui, e habla de maneira emocionada, e eu pensava, e se nós outros não tivéssemos esse projeto, como íamos alcançar essas pessoas? A última história, se não vamos a quedar contando histórias aqui, não? A última história, a primeira pessoa que bautizamos esse ano, como resultado desse livro, não livros de outros anos, desse livro, foi um homem em la cidade de Salvador, em Bahia, Brasil. E sabem como ele se converteu? Esse tipo trabalha, eu não sei como chamam aqui, pero com esses lugares que vendem sanduíches, que é um coche que uno vai empurrando e lo para em algum lugar, e aí decide vender suas coisas. Como chamam isso? Como? É um coche, um quiosco, alguma coisa assim. Esse tipo foi, estacionou, parou seu cochecito e seu quiosque num lugar para vender esses sanduíches para a gente que passa na calle. E num momento, chegou hasta onde ele estava, um destes tipos que limpia a calle, tem sua roupa, trabalha para o governo, e disse assim, amigo, eu recebi esse livro há pouco de alguém, poderias tê-lo aí, porque eu não tenho como manter em minhas manos e quedar limpiando o lugar onde estamos, puedes tê-lo contigo? E o tipo disse, não há problema, podes dar-me aqui, depois eu passo para recorrê-lo outra vez. E o Senhor aceitou as coisas, e nessas horas que ele estava com o livro, nadie apareceu para comprar nenhum sanduíche. E o tipo aí parado, esperando, decidiu abrir o livro e começar a ver o que passava aqui. E começou a ler-lo. E quando deu umas 4 horas depois, o homem que limpiava a calle vino e disse, mi livro, quero levá-lo. E o tipo disse, hagamos uma coisa, mañana te lo devuelvo, estou leyendo, está tão boa a leitura, puedes passar mañana aqui para que te devuelva, eu vuelvo para cá e te lo traigo. E assim lo hizo. El outro dia lo devolvió, pero buscou na igreja adventista, já foi bautizado. As histórias se multiplicam, irmãos. Há que crer em las semillas que estamos lançando por todos os lados. E eu quero agradecer-lhes e mostrar-lhes em primeira mão, está em português por ahora, o livro missioneiro para o 2018. Aún temos o projeto desse ano, pero a igreja trabalha com um ano de antecipação. O ano passado começamos a escrevê-lo, em fevereiro desse ano cerramos o conteúdo, e em maio já teníamos os primeiros livros em português, já listos para serem dedicados a Jesus. Esse livro vai ser uma revolução missioneira o ano que vem. El poder de la esperança, escrito por Michelson Borges, que é um periodista e pastor, junto com o doutor Julián Melgoza, que é de Espanha e é doutor em psicologia, é um psicólogo, um maestro de universidade, professor universitário, e o livro habla de los desafios de la salud emocional,
depressão e outros tantos temas que a comunidade hoje está enfrentando cada dia. Há um psicólogo, há conteúdo técnico que qualquer pode ler em linguagem fácil, pero por detrás de cada capítulo há uma doutrina bíblica, há chamado para conhecer a Jesus, e o último capítulo é chamado para reconhecer que no momento de crise emocional, a ajuda profissional é importante, pero o apoio espiritual é fundamental, e chamado para que as pessoas busquem ao Senhor. Isso aqui, casi não há uma pessoa em Quito que não necessite ler ou conhecer esse mensagem, porque em toda a Sudamérica e em todo o mundo a gente está enfrentando desafios de saúde emocional. Vamos a dar-lhes apoio e vamos apresentar a eles o caminho de la sanação, através do apoio técnico e do apoio espiritual. Preparem o coração, porque aqui poderemos ter grandes bendições que vão a venir del Senhor. Déjenme acercar-me a ustedes. Eu quero abrir a Bíblia, pero antes, amigos, eu quero deixar 2 pedidos a ustedes. E en estos 2 pedidos, eu vou abrir a palavra del Senhor, e aí vamos acompanhar um mensagem que vai ser importante para ustedes, para os que estão conosco em Facebook e para aqueles que nos acompanham agora por Rádio Novo Tempo. Ustedes são líderes da igreja. E hermanos, ustedes sabem, a igreja nunca vai chegar mais allá de seus líderes, porque os líderes sempre são o límite, o sueño e o modelo de la igreja. Se há líderes que sueñan, a igreja vai sonhar. Se há líderes inteligentes, a igreja vai ser inteligente. Há líderes espirituais, a igreja vai ser consagrado. Há líderes que têm uma visão de missão profunda, a igreja vai ser apaixonada por la missão. Os líderes são o referente, a linha de la igreja. Por isso, os líderes têm que ter a visão de maneira clara. E eu he empezado um movimento por aí, pedindo a los líderes de la igreja estas 2 coisas. E queria pedir a ustedes, líderes de la igreja, aqui em Quito, Equador também. Primeiro, pongan toda la fuerza en la misión de la iglesia. Segundo, mantengan el foco en el discipulado. 2 coisas sencillas, que talvez ustedes essa perguntem, pero pastor, que há de novo nessas 2 coisas que nos pides? ¿Saben que há de novo? La necessidade como igreja de mantenermos nuestra visión cada dia mais clara. Primeiro, hermanos, fuerza en la misión. Segundo, foco en el discipulado. Quando eu hablo de fuerza en la misión, eu tenho uma coisa en mi visión, e la razón por que estou pedindo isso a ustedes. ¿Saben por quê? En los dias que estamos viviendo, a maioria de los líderes de la igreja, incluso nosotros os pastores e administradores de la igreja, cada dia temos mais coisas que fazer, mais compromissos, mais programas, mais gravações, mais fotos, mais visitas, que ao final corremos o risco de estar fazendo tantas coisas e não estamos fazendo o mais importante, que é cumprir a missão por la qual o Senhor levantou a igreja remanente para os últimos dias. Estar ocupados não significa cumprir a missão. Tener muito que fazer não significa cumprir a missão. Estar construindo templos não significa cumprir a missão. Tener programas lindos não significa cumprir a missão. Cumprir a missão significa ter paixão por salvar pessoas. Cumprir a missão significa ser toda a igreja pensando como esse campamento, como esse congresso, como esse culto, como essa programação pode ajudar a salvar por lo menos uma pessoa. E minha preocupação é que a quantidade de coisas que temos para hacer pode traer o risco de empezar a distrair-nos de nossa tarefa principal, que é cumprir a missão. Eu vejo um Impacto Esperança, por exemplo. Há igrejas que têm livros e los dedicam e chamam os hermanos e fazem um programa mais curto sábado por la manhã e vamos a salir mapas em la mano, porque todo está enfocado hacia a missão. Há outras igrejas que nem falaram do tema. Os hermanos descobriram por las redes sociais ou por alguém que havia Impacto Esperança, pero quando todo o movimento se levantou,
para ir a las calles, algunos estaban haciendo otra cosa. Y yo conversaba con el pastor Giovanni, grato, muy agradecido a Dios, porque 15,000 personas posiblemente fueran a las calles para compartir esperanza. Pero ¿saben cuántos tenemos en Ecuador? 60,000. Bueno, 15. Pero ¿y los otros 45? ¿Qué estaban haciendo? Posiblemente en su templo, un lindo culto, música especial, una buena predicación, y de ahí salieron para su casa. El riesgo es que el conforto, el riesgo es que la prosperidad, el riesgo es que la cantidad de actividades que tenemos para hacer empiece a sacar el foco de la misión y poner el foco en otras cosas. Miren, hermanos, Dios está abrindo puertas día tras día. Estos días, pastor Giovanni, pastor Emerson, yo quedé pensando aqui, el dia del Impacto Esperança, se não me equivoco, foi casi, não foi igual, pero foi casi, junto com as eleições para a presidência do país. Não foi cerca, no mês de maio, que dia foi lá, a segunda volta? El dia de cambio de mando, la segunda vuelta, el cambio de mando entre abril e maio. Sempre que há um cambio político grande en el país, as pessoas têm uma grande expectativa. E quando se generou uma grande expectativa e discussão en el país, foi quando Deus já havia preparado um exército para ir a las calles, levar uma palavra de esperança. Deus está abrindo caminhos, criando facilidades. Pero será que como líderes, nuestra prioridade está en la misión de la iglesia, en salvar personas? Primeiro, fuerza en la misión. Segundo pedido, foco claro en el discipulado. Este es el camino que la iglesia adventista tiene que seguir ahora, en la última parte de la caminata que tendremos hasta ver a Jesús regresar en las nubes de los cielos. Porque discipulado é uma frase que vocês podem ver aí: comunhão, relacionamento, missão, discipulado. E aí há uma expressão que nós usamos em todo Sudamérica: discipulado é que gente cuidando de gente. Discipulado é poner el ojo en las personas, tratar de ajudá-las a crescer em sua vida espiritual, comunhão, em la integração dentro de la igreja e com la comunidade, em relacionamento e manter la fuerza en la misión. La iglesia ve estos días como días donde necesitamos líderes que miran hacia personas. E é aí que quero invitar-lhes a que abram a palavra do Senhor. Por favor, abram sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, el capítulo 10. Por favor, abram sua Bíblia. Se alguém não tem Bíblia, pero tem seu aparato eletrônico, por favor, acompanhe. A mim me gusta recomendar adventista pastor, adventista líder, adventista fiel, deve ter sua Bíblia em la mano. Deve ter sua Bíblia. Eu sei que algumas vezes nos olvidamos, estamos en el trabajo, aí é que tomar el aparatito mesmo e buscar el contenido. Pero quando vamos a la igreja, quando estamos em la casa, Bíblia em la mano. La Bíblia é sagrada, os aparatos não lo são. La Bíblia cuenta a história de mi caminata com el Senhor. Os aparatos servem para todas as coisas. Tengamos a Bíblia em la mano. Pero se agora, por alguma razão, alguém não pudo tê-la, toma seu aparatito aí e mantenha-lo aberto en el libro de Lucas, el capítulo 10. Aqui está um mensagem que para mim é sencillo, pero é claro e é forte para a igreja adventista do sétimo dia, de maneira especial para nós outros os pastores e para vocês que compartem com nós outros o liderazgo da igreja. Lucas capítulo 10 conta uma parábola, conta uma história, e vocês podem ver aqui a parábola que empieza no versículo 25. Que parábola é essa? A parábola del buen samaritano. Vocês sabiam que Helena de White habla que a parábola del buen samaritano foi contada, foi apresentada por Jesus como uma parábola, pero foi uma história real, que havia sucedido
pouco tempo antes que Jesús la contara. E para não herir a nadie, Jesús la contó como se fuera algo que sucedió ou algo que foi criado em sua cabeça para que a gente pudiera compreender. Pero essa era a realidade que vivían as pessoas en estos dias. Miren, não é a primeira vez que vocês vão escutar um mensagem sobre o buen samaritano. Muitos já predicaram. Vocês já conhecem a história de memória e poderiam repetir-la agora aqui. Pero eu quero invitar-les essa noite para ser uma outra aplicação, para dar uma outra mirada a essa história e a essa parábola. Normalmente, quando hablamos de la parábola del buen samaritano, a nós nos costuma dizer e aplicar que o sacerdote, o levita ou o buen samaritano somos nós aqui. Ou somos o sacerdote que passou de largo, ou somos o levita que também mirou e não queria tornar-se uma pessoa imunda. Imunda é a palavra? Imunda, não queria, se foi. Ou creemos que somos o buen samaritano, que vimos, que ajudamos, que apoiamos a las pessoas que sofrem. Pero creemos que os três personagens têm que ver com nós. Creemos que o homem herido é ou representa as pessoas que estão aí, em las calles, para ajudar, para estender a mão, para predicar, para salvar. Esses são os heridos. E cremos que Jesus vino para ajudar-nos a compreender essa realidade. Pero eu quero invitar-les a ver de uma outra maneira. É uma parábola, e se é uma parábola, nós podemos aplicá-la de distintas maneiras. Pueden imaginar se Jesus fuera el buen samaritano. Jesús, el buen samaritano. El hombre herido que apresenta a história poderiam ser os membros da igreja, poderiam ser as pessoas da comunidade. El herido são todos aqueles que estão como pessoas cercanas a nós. Terceiro lugar, onde estaríamos nós em la parábola? Nós aqui, nessa aplicação, poderíamos ser el dueño del mesón. Vocês já trataram de aplicar a parábola nesse contexto? Jesus, el buen samaritano, el herido, las pessoas que estão por aí, e nós el dueño del mesón, que recebeu para cuidar la pessoa que estava herida. Eu quero invitar-les agora a ler a palavra do Senhor. Miren aí, São Lucas, el capítulo 10 e el versículo 35. 35, leia na hora, recordando Jesus, el buen samaritano, nós os dueños del mesón, e el herido, las pessoas que estão cerca de nós. E aí lo leemos outro dia. Al partir, el buen samaritano sacou 2 denários e los dio al mesonero e le dijo: cuídamele, e todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré quando regresse. Talvez eu poderia ler outra vez esse versículo, pero pónganse dentro da história com outra aplicação. Al outro dia, al partir, el buen samaritano Jesus sacou 2 denários e los dio a ti, líder de la iglesia, que eres el mesonero. Te entregou 2 denários, puso em tus manos el herido e disse: cuídamele, por favor, el dinheiro está aqui, la persona herida está aqui, cuídamele. E depois completou: todo lo que gastes de más, que vai passar, eu te pagaré quando regresse. Me impressiona ler e compreender a parábola del buen samaritano com essa outra mirada. Quando eu leio aqui, eu vejo que Jesus prepara la provisión, la misión e la retribuição. Já compreenderam isso? Jesus nos dá la provisión primeiro, la misión después, e ao final promete la retribuição. La provisión, ele já nos entregou 2 denários, antes mesmo de nos entregar a missão. La missão, cuídamele. Te estou entregando pessoas em tus manos, e la retribuição, yo te lo pagaré quando regresse. Irmãos queridos, líderes da igreja e aqueles que nos acompanham na hora, eu estou seguro que hoje
podemos repetir la parábola del buen samaritano. Hoy, Dios nos entregó en las manos las personas heridas de la iglesia, los matrimonios que están por divorciarse, las personas que perdieron su trabajo, algunos que están enfermos y no saben cómo curarse, las personas críticas que nadie quiere relacionarse con ellas, los jóvenes y adolescentes de las nuevas generaciones que están en crisis espiritual, los amigos de la comunidad que necesitan conocer a Jesús. El Señor ya nos entregó a todos ellos y por favor nos dice: cuide de estas personas. Yo necesito de alguien que vá hasta la casa de los matrimonios que están destruindo su casamento para servirlos. Te estoy pedindo, cuida de ellos. Yo estoy buscando a alguien que vá a las clínicas y sanatorios para estender a la mano a los que están heridos y decir: yo vengo para traerte restauración. Te estoy pedindo, cuida de ellos. Yo te entregué estas personas, hombres y mujeres críticos que hay en la iglesia, personas que cansan, porque siempre que te encuentran, critican algo, y si fueran para el cielo, iban a criticar al Señor también, porque tienen como que un sentimiento negativo, permanente en la vida, y el Señor dice: yo te llamé, yo te busqué, yo te capacité, pero por favor, cuida de esas personas, porque yo morí por ellos también, cuida de ellos. El Señor nos entrega la nueva generación, los hijos de la iglesia, que están saliendo por las puertas y no están regresando, que están en una crisis espiritual, que quieren una iglesia que pueda ser capaz de comunicarse con ellos, que pueda ser relevante para ellos, y están en crisis, y el Señor nos ve como líderes de la iglesia, y nos dice: por favor, yo te los entregué en tus manos, cuida de ellos, otros no van a hacer eso. El Señor ve la comunidad, los que están pasando para allá y para acá, vivem cerca de nuestra casa, vivem los condomínios, vivem las empresas, y el Señor nos dice: por favor, yo te entregué a esas personas que ni sabes el nombre de ellas, pero ya las entregué en tus manos, por favor, cuida de ellas. A mí me gusta ver el escenario de toda essa parábola. Antes que todo, el Señor llegou al mesonero e disse: querido, aqui estão os 2 denários que necessita. Deus nunca nos dá uma missão sin antes nos dar a capacidade para cumpri-la. Ele mesmo que chama é o que capacita. O Senhor primeiro entrega o dinheiro, e quando o Senhor te chamou para ser anciano de uma igreja, diretor ou diretora de uma congregação, Ele primeiro te entregou os 2 denários. Não olvídate disso. A mim não me gusta muitas vezes ver pessoas que são chamadas para ser líderes da igreja, para os quais o Senhor já entregou os denários, seus dones, suas habilidades, o reconhecimento de seu liderazgo, e eles dizem: mira, não tenho tempo, estou trabalhando muito, eu tenho que cuidar de minha família, eu tenho viagens, eu estou demasiado cansado. E o Senhor disse: hijo, já te entreguei os denários e não estás cuidando de eles. Primeiro o Senhor nos entrega os denários. Para ti, te entrega encontros de ancianos, programas de capacitação, apoio de los pastores, materiais para dirigir tu trabalho. O Senhor, quando te dá a tarefa, já te entrega a condição de cumpri-la. E então Ele disse: cuida dele, cuida-me, por favor. E aqui, hermanos, eu quero poner um tempo não tão largo, pero importante del mensaje. O Senhor nos chamou para cuidar de pessoas. Ele não nos entregou o mesón para cuidar. Ele não nos entregou o animal del homem que estava herido para cuidar. Ele não nos entregou a administração de qualquer coisa. Quando vino o buen samaritano, Ele solo nos entregou uma coisa para cuidar. E essa coisa foram as pessoas. Cuida-me, por favor. Olvídate del mesón, olvídate de tus outras tarefas e cuides de pessoas. Isso é discipulado. Mi preocupação, hermanos queridos, é que com o passo del tiempo, nós vamos perdiendo a prioridade de las coisas del Senhor. Miren as denominações mais antigas que temos.
Miren ellas, la gran mayoría de ellas empezó cuidando de personas y hoy cuidan de edificios, cuidan de organizaciones, cuidan de su imagen personal, cuidan de su dinero, pero olvidaron las personas. Tienen museos para proteger, tienen negocios para mantener, pero las personas que fueran la razón del comienzo de esas denominaciones fueran olvidadas por completo. El Señor nos dice, por favor, no permitan que el tiempo se pase, no permitan que pasen los siglos, porque essa igreja já tem mais de um siglo e se acerca ao segundo siglo. Não permitam que os siglos passem e vocês olvidem a razão principal porque eu los levantei como igreja, disse o Senhor. Cuidem de pessoas. Corremos o risco de preocupar-nos demasiado com estruturas. Corremos o risco de demasiarnos ou preocupar-nos demasiado com projetos. Corremos o risco de preocupar-nos demasiado com o resultado ou resultados. Corremos o risco de preocupar-nos demasiado com edifícios e olvidarmos que as pessoas. Há alguns que estão preocupados por las estruturas. Mi departamento, se mi coro não tem esse sábado para celebrar seu cumpleaños, eu vou quedar enojado com o pastor, porque tener el púlpito esse sábado para ser el cumpleaños del coro ou de los departamentos de los niños é mais importante que salvar pessoas. Mi clube de conquistadores, se vocês não aceitam que salgamos para o campamento esse dia com o clube, vamos a criar um problema para a igreja, porque estão mais preocupados com a estrutura do clube de conquistadores do que com os niños que fazem parte do clube. Ou a escola sabática, se hoje alguém vino e vai apresentar a escola sabática em general para todos, há 4 que se levantam e saem da igreja, porque dizem, se não estamos reunidos em classes, eu me niego a participar desse programa e me vou de aqui. Está mais preocupado com a estrutura que com as pessoas. Há um grupo de cantantes que vêm acá e os jovens começam a cantar e uno ve e diz, essa música não é a música da igreja. Estão com muito ritmo, é uma música muito animada, muito moderna, a mim não me gusta. E numa igreja que fui estes dias, um anciano que mirou para um grupo de jovens que cantava, não apreciou a música, e os jovens passaram um pouquinho de límite. Não deveriam haver hecho isso, pero primeiro cuidemos de eles. Ele se levantou, foi hasta onde estavam os aparatos de sonido, e resolveu com uma única coisa, sacou del enchufe e se acabou todo. E os jovens começaram a cantar sem nenhum sonido mais na igreja. Resolveu o problema. O Senhor nos pede, por favor, não preocupem-se mais com estruturas do que com pessoas. As estruturas são necessárias, pero existem para quê? Para ajudar, para servir, para salvar pessoas. Quando começamos a ser pelas estruturas um fim em si mesmas, nós outros salimos do caminho do Senhor. Ele não nos entregou estruturas e disse, cuide de elas. Ele entregou pessoas e disse, usem as estruturas para cuidar das pessoas. Há outros que estão preocupados com estratégias. Nós outros organizamos o dia X, vai ser o dia para receber amigos na igreja, e a recepção tem que estar bem ordenada, e nesse dia as irmãs da recepção não se ordenaram, e porque não se ordenaram, não puseram o uniforme como deveria, e há todo um projeto que foi elaborado, se empieza uma crise dentro da igreja, porque a pessoa que criou o projeto e a estratégia, não aceita que o projeto não salga como ele o coordenou, e olvida que os projetos e estratégias estão aí para ajudar pessoas, porque se algum projeto ou estratégia servir para dividir a igreja, ou para hacer as pessoas pelearem entre si, não há razão para que exista essa estratégia ou esse projeto. Os projetos são necessários, os nomes, as imagens dos projetos, as fechas que temos, pero tudo isso, irmãos, existe para involucrar pessoas, para alcançar pessoas, e o objetivo final são as pessoas. Há outros que estão muito preocupados com os resultados, querem parecer bem na foto, e se eu tenho buenos números, buenas estadísticas,
buenos informes, la gente va a decir, mira, esse pastor distrital es bueno, porque tiene esses resultados. Ou essa igreja del distrito é a melhor igreja, porque é a igreja onde o dízimo mais cresce, onde é bautizado mais pessoas, onde tem mais grupos pequenos, onde distribuiu mais livros missioneros, e nós outros quedamos presos a números. Hermanos queridos, é claro que necessitamos dos números. Essa igreja quer conquistar o mundo, queremos entregar mais e mais livros, queremos crescer em dízimos e oferendas cada vez mais, porque essa é a igreja do Senhor, que é o dueño de todo. Queremos bautizar todo o Equador, se Deus nos permite. Queremos, buscamos resultado, pero por favor, mais que resultado, buscamos que? Pessoas. Eu não estou preocupado se esse irmão hace ou tem um dízimo alto ou baixo. Eu estou preocupado se ele é uma pessoa que fiel ao Senhor, porque eu quero mais que todo sua salvação. Eu estou preocupado se essa igreja bautiza muito ou bautiza pouco, pero mais que saber se bautiza muito ou pouco, eu quero saber se a igreja está viva ou se a igreja está muerta, se as pessoas amam ao Senhor ou não amam ao Senhor. Eu não vou fazê-los produzir resultados de qualquer maneira para que eu pueda mostrar-los. Não, eu vou reavivar essa igreja, porque é isso que eles necessitam, para que então os resultados sucedam através de pessoas. Não estou falando em contra de los números, de nenhuma maneira, só não puedo aceitar como igreja que os números sejam mais importantes que as pessoas. Há outros que estão por aí preocupados com os edifícios, não? E há algumas igrejas que são construídas novas, lindas, se gastou uma fortuna e estamos pagando por anos. E aí, se o ninho empieza a correr por aqui num programa da igreja, uno lo toma pela mano, porque essa igreja é nova, estás dañando as bancas, porque se alguém foi visto com o pé em la pared, aí no fundo, um diácono chega com toda a força, não estás vendo quanto gastamos para isso? Tienes que aprender a cuidar del templo. E eu empiezo a pensar, el templo, foi hecho para quem? Para as pessoas. Cuidem de las paredes, pero inviertan en las personas. Não olvidem disso. Cuidem de las paredes, pero inviertan en las personas. Claro que os templos são necessários e lindos e modernos, e Equador merece ter mais templos novos, que a gente passe e diga, essa igreja está conectada à la realidade hoje, é uma igreja que se actualizou, não olvidou sua mensagem, pero actualizou sua abordagem, a maneira como se comunica, e os templos têm seu papel. Os templos são necessários, os templos são importantes, pero eles existem para as pessoas. Por isso, irmãos queridos, eu tenho que recordar com vocês as palavras do buen samaritano: cuídame, cuidem de pessoas. Nunca se olvidem, Jesus vino a la tierra por pessoas. Jesus murió por pessoas. E Jesus volverá por segunda vez para levar ao cielo o quê? Pessoas. Nenhum edifício vai ao cielo, nenhuma roupa vai ao cielo, nenhum programa vai ao cielo. Al cielo solo van pessoas. Se esta igreja é, e eu creio que é, se esta igreja é a continuidade do ministério de Jesus, se somos a representação viva e moderna do Senhor no mundo, temos que priorizar o que é prioridade para o Senhor: pessoas. Não vamos negociar princípios, não vamos olvidar nossa herência profética, não, pero vamos usar todo para cuidar das pessoas que o Senhor puso em nossas mãos. E aqui no Equador, e aqui na missão equatoriana do norte, a igreja está avançando nessa missão. Pessoas, eu falava com o pastor Darling, estava por aqui o pastor Darling, em algum lugar, e ele me dizia do desafio que temos agora em Equador para arreglar as listas de membros e encontrar alguns miles de membros que nós não sabemos onde estão. Perguntamos a las igrejas, nadie los conoce. Há que publicar uma lista
y es así que el reglamento de la iglesia lo pide. Hay que publicar una lista y esperar un largo tiempo para ver si alguien conoce a esas personas. ¿Saben por qué eso pasa en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil? En todos lugares, no es solo aquí no. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera no cuidamos de personas. Llegaron, nadie los vio. Fueron bautizados, nadie los conoció. Dejaron la iglesia, nadie sintió falta de ellos. Y al final tenemos que publicar una lista para preguntar sobre miles de personas. ¿Alguien conoce a esas personas para saber qué hacer? ¿Saben por qué? No cuidamos de personas. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Alguien va al bautisterio de la iglesia, es bautizado, se sacan fotografias, hay un programa especial y 3 años después nadie sabe dónde está esa persona. ¿Qué pasó? No cuidamos de personas. La iglesia hoy está preocupada em cuidar, e aí empieza um movimento que nós chamamos discipulado em rede, ou rede de pastoreio em la igreja. É onde estamos trabalhando. O pastor Emerson com sua equipe de pastores e departamentales estão avançando aí. Em la igreja, todas as pessoas têm que estar cuidadas por alguém. Todas, começando por seu pastor. Quem cuida do pastor? Quem discipula o pastor? Gente cuidando de gente, significa que alguém tem que cuidar de seu pastor. Quem cuida de los líderes de la igreja? Quem cuida de los líderes de unidades de acção ou de grupos pequenos? Quem cuida de cada membro de la igreja? O movimento que estamos criando agora é para conectar, por isso chamamos de rede, para conectar todas as pessoas que estão na igreja, incluso aquelas que aparecem uma vez a cada ano já, aquelas que já não aparecem mais. Quem vai cuidar de elas? Pessoas cuidando de pessoas, gente cuidando de gente, todos conectados como na rede, para que quando venga o Senhor, van a quedar os edifícios, van a quedar as estruturas, pero queremos ter muitas pessoas listas para o reino de los cielos. Não queremos uma igreja llena de pessoas vacias, queremos o cielo lleno de pessoas preparadas. Por isso o chamado de la Bíblia é: cuídame, por favor. E aí o mensagem, eu quero clausurar aqui, o mensagem del buen samaritano para el dueño del mesón é claro. Aqui estão os 2 denários, aqui está o enfermo, cuídame, todo lo que gastes de más, eu te lo pagaré quando regrese. Líderes queridos, eu sei que o liderazgo tem seu preço, eu lo siento em minha responsabilidade, eu tenho que cuidar de quase 28.000 igrejas adventistas em Sudamérica. Não é fácil isso. Uno é bueno, outro é malo, um acepta, outro não acepta, um critica, outro elogia, e há que tratar de manter a família unida todo o tempo. É um desafio. Los viajes são um desafio que nos cansam e algumas vezes destroem a saúde débil que já temos. Algumas vezes minha família me disse: tienes que quedar mais em la casa. Mis hijos estão crescendo. Mi hijo já está salindo da secundária para ser sua carreira universitária. Mi hija tem 10 anos. Decidimos com minha esposa que ella no é enfermeira graduada no nível superior, pero desde que os hijos nasceram, ella decidiu quedar em la casa e trabalhar aí por la salvação de los hijos. Tenemos solo um sueldo, não tenho minha esposa trabalhando, é solo mi sueldo. Há muitos meses que o sueldo não é suficiente para pagar. Muitas vezes minha família e a família de minha esposa nos alcançam recursos porque dizem: vocês fazem a obra do Senhor e eles têm condições para isso. Aqui está um apoio para que vocês sigam adelante e não cambiem o plano que têm. Os carros que temos, nossa família nos ajudou a comprar, porque os recursos que temos não são suficientes para isso. E algumas vezes eu penso: vale a pena? Eu me recuerdo dessa parábola. Avança. Se hacer mi obra vai custar demasiado caro para ti, paga a conta e eu te lo pagaré quando regrese. Se liderar a igreja del Senhor está custando tu saúde,
estás debilitado, porque toda a semana o pastor te pide, os irmãos te pedem, há que visitar, há que apoiar, há que coordenar, tu saúde está debilitada, por favor, siga adelante, porque se o preço está demasiado alto, o Senhor vai recompensar-te e vai pagar toda essa conta quando Ele regresse à terra. Se há alguém aqui que está trabalhando, está cansado e además de todas suas tarefas, tem que cuidar da igreja, e é desafio estar aí, porque também é agotante cuidar dos desafios da igreja, e tu dizes, já não sei mais como fazer, trabalhar tanto para manter a família e ajudar tanto a igreja. E o Senhor te disse, por favor, se te está custando caro, se está cansando-te demasiado, por favor, eu te necessito para cuidar dessas pessoas, siga adelante, e se o preço for demasiado alto, eu te lo pagarei quando regresse. Eu não sei que preço os pastores distritales que estão aqui estão pagando para cumprir de maneira digna seu ministério. Mas se há alguém aqui que está perdendo sua saúde para ser fiel ao ministério que o Senhor lhe entregou, avance, e o Senhor te garantiza, eu te lo pagarei quando regresse. Eu vejo os líderes da igreja acá, departamentales, os presidentes, administradores, não é uma tarefa fácil, é desafio para eles também, mas o Senhor nos chama, avance. Ancianos de igreja, diretoras e diretores de congregação, o Senhor nos disse, por favor, paga o preço que tienes que pagar, e se é demasiado caro, e se te está custando muito, e se estás cansado, enfermo, tu família está sentindo, por favor, haga todo o que puedas para cuidar de pessoas. E eu te prometo uma coisa, te pagarei muito mais de lo que has gastado quando regrese à terra. O Senhor tem a recompensa que queremos, a corona de la vida. Pero por favor, dueños del mesón, cuidem dele, cuidem das pessoas, salvem pessoas, usem toda a estrutura para pessoas, e o Senhor tendrá uma recompensa para vocês. Eu clausuro recordando uma situação que há na igreja em Frankfurt, na Alemanha, e nos tempos da Segunda Guerra Mundial, houve bombardeio nessa cidade, e algumas das bombas caíram na igreja católica central da cidade, a igreja de São Marcos. E depois que passou a guerra, eles decidiram reconstruir a igreja. É uma igreja emblemática para o lugar, está bem cêntrica na cidade, e decidiram rehacer a igreja, e la reconstruíram, detalhe por detalhe. Pero os homens que construíam a igreja decidiram não reconstruir uma única parte da igreja, essa não la tocaram, la mantuvieron como estava. É uma imagem, os católicos aceitam e reverenciam suas imagens, e na igreja católica havia uma imagem, detrás do lugar onde o padre e os sacerdotes hablam, uma imagem de Jesus, estava aí na igreja quando houve o bombardeio. A imagem quedou quase perfeita, pero foram cortadas as duas manos da imagem, com toda a explosão que sucedeu aí. Se acabaram as manos. E eles miraram e pensaram, talvez esta imagem poderia representar o que foi essa igreja em los dias da guerra. E eles puseram a imagem no mesmo lugar onde estava no dia do bombardeio, aí, sem as manos. E abaixo da imagem está uma plaquita com uma frase: Deus não tem outras manos que não sejam as tuyas. Há que volver a casa com essa frase. Deus não tem outras manos que não sejam as tuyas. Deus les bendiga. Hagam a diferença. Cuidem de pessoas, para que quando venga o Senhor, tengamos muitos quiteños e equatorianos no reino de los cielos. Eu pergunto a vocês, líderes, a igreja pode contar com vocês? A igreja pode contar com vocês? Puedo ver as manos? As manos. A igreja e o Senhor podem contar com vocês. Vamos orar. Padre querido, te agradeço muito por las manos que se levantaram
e por estes líderes que representam distintas igrejas em Quito e aqui na região, pastores que representam seus distritos, líderes da Missão Equatoriana do Norte e da União Equatoriana, amigos e irmãos que nos acompanham por Facebook e por Rádio Nuevo Tempo. Te agradeço, Padre, porque has chamado essas pessoas para cuidar de los heridos que tienes nesse mundo. Los heridos de enfermidades físicas ou de enfermidades emocionais. Los heridos que estão na igreja, pero estão sofrendo entre nós outros. Los heridos que fazem parte da nova generação que passa sua crise de identidade e espiritual. Los heridos que estão afuera da igreja e necessitam uma palavra de esperança. Te agradeço, Senhor, porque chamaste a cada um para cuidar dessas pessoas. Já entregaste a condição que necessitamos. Agora ajuda-nos a manter nossa mirada em la missão de salvar e em cuidar de pessoas. Salvar pessoas, salvar através de pessoas, porque, Senhor, quando esse mundo seja destruído, queremos estar seguros de que toda nossa inversão foi hecha en aquello que tu vas a llevar al cielo, las personas por quien Cristo morreu. Cuida desses líderes, para que o discipulado em rede, para que a rede de pastoreio pueda crescer e organizar-se aqui na Missão Equatoriana do Norte e também no Sul, para que cada pessoa na igreja seja cuidada, atendida, amada, orientada, para que seja feliz na terra, esteja integrada na igreja, seja um discípulo do Senhor, e quando Jesus vuelva à terra, esteja preparada para a eternidade. Eu te entrego a cada um destes líderes, e de maneira especial ao pastor Emerson e ao pastor Giovanni, que representam nesse campo e a igreja nesse país. Que eles tenham e mantenham nessa visão, que possam conduzir a igreja de essa maneira, que sejam sempre usados e bendecidos por ti. Oramos agradecidos, em el nombre de Jesus. Amém.